quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm medo? Eu queria saber do que você tem medo, porque certamente você, assim como eu, tem muitos medos. É natural do ser humano. O medo é necessário para modular o que é certo e o que é errado na nossa mente, limitar as nossas ações. Se não tivéssemos medo, faríamos tudo sem nos preocupar, não é mesmo? E imagina quais seriam as consequências disso. Isso poderia ser desastroso na nossa vida. Já parou para pensar? Então, coloca aqui nos comentários o que você faria se esse medo desaparecesse definitivamente da sua vida. Existe algo que você gostaria muito de fazer e que o medo está te impedindo? Conta aqui para mim que eu quero saber, tá? Bom, vou começar essa live contando uma história aqui para vocês. Pode não parecer, mas eu me acho uma pessoa completamente medrosa. Mas isso não veio assim de repente, eu não nasci com esses medos, tá? Os medos são colocados na nossa mente, né? Os medos em excesso, que eu digo, não aqueles medos que são importantes para a gente modular as nossas ações, mas os medos em excesso, como por exemplo esse medo que eu vou falar agora que eu tenho, eles são colocados na nossa mente, assim como as crenças limitantes, né? Então, na verdade, os medos que a gente tem hoje são frutos de crenças limitantes. E o meu pai, ele era uma pessoa que vem de uma família que todos eram medrosos. Medo de tudo, gente. Medo de comer alguma coisa e passar mal, medo de subir num lugar e cair. Para eles, tudo que eles faziam poderia dar uma consequência ruim, e aí vinha aquele medo. Então, ele cultivou esse medo em mim e no meu irmão, e nós crescemos medrosos. Para vocês terem uma ideia, quando eu era pequena, eu não podia ir numa roda gigante, num parque de diversões, que meu pai falava que a roda gigante ia cair, ou aqueles brinquedos que giravam muito, meu cérebro ia balançar, para vocês terem noção do nível de medo, né? Eu não podia comer chocolate, que ia me dar alergia, eu não podia comer presunto, que ia me dar alergia, então eu fui crescendo com esses medos incrustados na minha mente, né? Então, até hoje, eu vou em algum parque, eu não ando em brinquedo nenhum, eu só vou naquele bem infantilzinho com meu filho, e inclusive na minha lua de mel, em 2017, aí meu marido, a gente foi para o Ceará, nós fomos para Jericoacoara, depois passamos uns dias lá, depois a gente queria conhecer o Beach Park. Eu fui mais para conhecer mesmo, para dizer que eu fui, porque eu só fui em brinquedo de criança. Na verdade, eu fui em um que era uma rampinha muito pequena, fiquei com medo, não fui mais. Depois fui em um brinquedo que quem já foi aí deve saber. Você senta numa boia e a boia vai te levando ali pela correnteza em círculo. E aí eu ia naquele brinquedo toda hora, enquanto meu marido estava lá em todos os brinquedos perigosos de toboágua e tudo mais. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu enfrento muito os meus medos. Eu não deixo meus medos me paralisarem, a não ser que seja algo nesse tipo. Tipo, um toboágua não é algo que me atraia, que valha o risco que eu acho que eu vou correr para eu vencer esse medo. Mas, por exemplo, o medo de avião na minha mente é imenso, é paralisante, é terrível. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver aqui postando viagens para a Europa, Estados Unidos, mesmo que eu tenha condição de ir, eu não vou, porque primeiro que assim, não me atrai. Eu gosto mesmo de ficar por aqui, perto do meu centro, da minha casa. E por mais que assim, por exemplo, Miami era um lugar que eu sonhava em conhecer. Eu achava super glamouroso por eu ver, sei lá, nos seriados. Então, foi algo que, assim, eu enfrentei meu medo para fazer. E aí, a primeira viagem de avião que eu fiz sozinha, sem um acompanhante, foi para outro país. Então, eu sou meio assim. Quando eu quero enfrentar meu medo, eu não vejo condições, sabe? Eu pego e faço. Eu faço acontecer. Mas graças a Deus que essa viagem para os Estados Unidos foi tranquila. Fui e voltei. Mas por que eu escolhi esse tema hoje, né? Por que eu estou falando de medo? Porque o medo também surge quando precisamos tomar decisões importantes, principalmente quando envolvem mudanças. E isso na nossa vida profissional é muito comum. O medo é algo que nos paralisa, nos impede de dar um passo maior, um passo à frente, um passo em direção das coisas que a gente quer conquistar, mas que a gente sabe que apenas passando desafios, dificuldades, é que a gente vai conseguir alcançar. Então, o medo, ele tem esse poder de paralisar a gente quando a gente quer ir em busca das nossas coisas.
Eu sou cristã e sempre que eu tenho medo, eu oro, né? Seja um medo de ir em algum lugar, de fazer alguma coisa, seja o medo de arriscar em um negócio novo, né? Como eu já falei, eu sou 8 anos que eu empreendo, eu já tive outros negócios. Hoje eu tenho 2 empresas. Eu tenho uma empresa de comércio e serviços educacionais e tenho uma empresa de indicação de negócios de câmbio, que hoje a gente chama de correspondente cambial, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, assim, tenho medo, já perdi dinheiro. Mas quando eu tenho medo, eu lembro que Jesus nos disse: não temas que eu estarei contigo. E isso me fortalece para seguir em frente. Então, quando eu tomo uma decisão na minha vida, eu faço pela fé. Eu já comprei um apartamento sem ter o dinheiro. E em um mês eu peguei e ganhei o dinheiro. Então, eu sou o tipo de pessoa que faz as coisas pela fé. Eu tenho meus medos, mas eu não deixo eles me paralisarem. Mas, assim, demorou muito para eu chegar nesse patamar, tá? Nem sempre foi assim. Mas, assim, se você não crê no mesmo que eu creio, talvez você vai achar até loucura eu falar uma coisa dessas, mas a nossa mente, principalmente quando a gente expressa a nossa fé, é algo que muda o sentido do nosso cérebro, do nosso jeito de pensar, e as coisas acabam acontecendo, culminando para que as coisas aconteçam, as coisas que a gente deseja. E assim, eu já tomei muitas decisões na minha vida pela fé. Não foi a primeira e certamente não vai ser a última vez que eu faço, que é comprar um apartamento sem ter o dinheiro, pensando que o dinheiro vai cair do céu. E assim, a gente trabalha, né? Claro que não cai do céu, mas a gente busca, cava as oportunidades para que isso aconteça.